E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar hoje sobre um tema muito importante que tem a ver com um dos ministérios que é pouco valorizado aqui no Brasil, que é o ministério de mestre. A Bíblia fala aqui em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Vamos lá. Vamos focar aqui na questão dos mestres. Né? É interessante que todo pastor seja mestre, mas nem todo mestre é pastor. Mas vamos focar aqui na questão do mestre, tá? Aquele que ensina. Nós sabemos que existe o dom de ensino. O dom de ensino, né, conforme está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 7, que fala que aquele que ensina, ensina com dedicação. Tá? Dedique-se, né, nisso daí. Então, a pessoa que ensina, não necessariamente ele é um mestre, porque ela pode ter o dom de ensinar. Mas o mestre, ele vai além do ensino, ele quer pegar todas as entranhas da palavra. Ela quer ir além das camadas das camadas. Ela quer ir, o mestre, ele deseja não somente ensinar, ele tem um dom do ensino, tem que ter o dom do ensino, claro, né? Mas ele, além de ensinar, ele tem uma capacidade maior de compreender coisas mais profundas da palavra e conseguir pegar essas coisas mais complexas e destrinchá-las de tal forma que ela se torna leve, né, a ponto do ouvinte conseguir entender. O dom de mestre é um dom interessantíssimo na igreja. A igreja precisa ter mestres ali dentro, tá? Porque o mestre, ele não apenas ele tem a capacidade de ensinar, ele consegue enxergar todo o plano do alto. Ele sabe onde é que está faltando, onde não é que está faltando, né? Ele é como se fosse um guardião da constituição da Bíblia. Alguém fala alguma coisa, o mestre, ele vai lá e diz: olha, cara, o que você falou aqui não bate com isso daqui. Então o mestre, ele acaba sendo chato, né? Porque ele tem um senso crítico dele é muito aguçado. Né? Então, pelo senso crítico dele ser muito aguçado, é uma pessoa que não tem esse discernimento de que é o dom e para que serve o dom de mestre, ele acaba dizendo que o cara quer julgar, que o cara é chato, que o cara não é, que daqui ele quer ficar julgando as pessoas, ou que ele é chato e fica ali pegando no pé. É porque o mestre, ele tem essa responsabilidade, essa vocação de ensinar e também guardar, defender a fé da igreja. Então ele tem que estar atento a tudo. Ele tem que estar atento a tudo que acontece na área do ensino, não somente na igreja, mas no mundo. Para que essas modas do mundo, esse senso comum do mundo, não adentre a igreja. Não contamine a igreja. Tá? Então, a questão do mestre, ele que trabalha muito com raciocínio. Como ele trabalha muito com raciocínio, então ele não pode ser um camarada, né? E nem quer também um público histérico. Diferente de muitos cultos que você vê por aí, aonde você vê muita gente na hora dos shows gospels, né? Tira o pé do chão, galera! Uhul! Meu irmão, é histeria! Aquela histeria toda. O pessoal dá a mão, pula aí! Isso você não vai ver no Ministério de Ensino. E por causa disso é que o Ministério de Ensino não atrai, porque não tem histeria, né? Não tem pula-pula, né? Não tem emoções, né? de melodias musicais. Né? Não é aquele negócio que tem fumaça, que tem luz, que tem show. Então, é concentração. É formar na pessoa um entendimento inteiramente de Cristo. E isso requer, no mestre, muita responsabilidade.
É por isso que lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 1, Tiago fala: nem todos desejam ser mestres, porque sobre estes vem o maior juízo. Porque todo mundo quer ensinar, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer fazer, mas tem um detalhe: sobre a minha vida vem o maior juízo. Porque sou eu que sou o responsável por formatar a sua linha de raciocínio. Sou eu que sou responsável por formar a sua linha de raciocínio, e todo mestre ele já tem o dom em si mesmo de formar opinião. Por ele formar a opinião, ele pode manipular ali a palavra e querer colocar as suas ideias e os seus pensamentos e ele enganar as pessoas. Por isso existem muitos falsos mestres. Né? São aqueles mestres que só querem saber de si mesmo. Né? O interessante do mestre é que ele não consegue avolumar um número grande de pessoas, tá? É porque isso requer daquele que ensina, né, raciocínio, equilíbrio, e daquele que está aprendendo, concentração. E concentrar hoje ninguém quer. É o tempo todo no celular, está pensando na vida, na casa, não sei o quê. E aí fica complicado. As pessoas querem as coisas rápidas. Alguém pede uma explicação, você vai lá explicar para ela, isso é textão. Vídeo de 15 minutos, não vou ouvir. Né? Se você quer aprender com fast food, se você quer aprender rapidinho, né? Então igreja não é o seu lugar, porque igreja requer concentração, meditação. Tá? A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 19, que aquele que ensina, né, toda a palavra, o que está escrito na lei, nos profetas, ele vai ser maior no reino. Deus olha para aquele que ensina, justamente pelo ministério de ensino não ser tão valorizado, porque, veja bem, você já viu alguém ficar feliz e contente? Né? Que eu posso chegar numa pregação, irmãos, Deus está me mostrando que você vai ganhar uma casa nova. Deus está me mostrando que aquele problema que você está tendo lá na justiça, esse problema, ele vai ser resolvido. Irmãos, Deus está me mostrando isso. O profeta, né, aquele que traz a mensagem, né, motivacional na igreja, de consolo na igreja, ele é aplaudido, ele é garanhado, né, e são pessoas, né, que são muito bem vistas. Agora, o mestre não. O mestre, ele qual é a mensagem que vai importar para você, para onde a alma vai depois que morre? O que vai importar para você? O que você vai ganhar sabendo a função dos querubins? O que você vai ganhar com isso? Nada. Isso não ganha nada na sua vida. Mas é justamente por causa disso que Jesus falou que os mestres, por causa desse ofício árduo que ele tem, eles são grandes. Olha que palavra interessante que Jesus falou lá em João, no capítulo 5, versículo 35, acerca de João Batista, que não tinha milagres nenhum, mas era um homem que ensinava o caminho. Tinha o caminho como ensinar. Aí ele fala lá em João, no capítulo 5, a partir do versículo 35, assim, acerca de João. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade, ou seja, ele ensinou a verdade. Né? Eu, porém, não recebo nenhum testemunho de homem, mas digo isso porque vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava. Né? Então Jesus chama João Batista, aquele que dizia necessário que ele cresça e que eu diminua, de uma candeia que ardia, era ardente e iluminava. Né? Ou seja, o ministério de João Batista era um ministério profético, mas de ensino também. Porque ele ensinava, ele batizava, né? Ele tinha discípulos, ele era um mestre. Né? E aí, aquele que é com uma função do mestre, ele também tem em si, né, uma luz, né, e uma candeia que acende dentro dele. Deus olha para o ministério profético diferente. Por isso que ele falou em Mateus capítulo 5, versículo 19, que aquele que ensina vai ser maior no reino. Aquele que ensina toda a lei, os profetas, e não omitir nada delas, quem é que
tem esse afã de querer ensinar tudo que está ali? É só o mestre. O mestre que quer ensinar tudo que está ali. O mestre que quer ensinar todos os pontos proféticos, né? Todos os pontos da instrução da palavra. Por quê? Porque ele tem o dom de mestre. E o dom de mestre, por si só, né, traz a ele essa responsabilidade de um amor incomensurável pela palavra, porque se você consegue fazer isso com amor, leva em si, né, uma luz que arde dentro dele, uma candeia que brilha, que lá na eternidade, quando Jesus voltar para reinar sobre a terra, ele vai ser o maior no reino. Olha que interessante isso, né? E o profeta Daniel diz lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 3, que os sábios e aqueles que ensinam resplandecerão com uma luz, né, e como o fulgor do sol. Então você vê que a sabedoria e aquele que ensina, aquele que tem a sabedoria, aquele que ensina, né, Deus olha para essas pessoas que são muitas das vezes desprezadas. Eu estou trazendo uma palavra de consolo para você, que às vezes ninguém quer te ouvir, às vezes ninguém quer parar para te escutar, né? Não fica triste com isso não. Jesus, ele sabia disso. Naquele sermão que ele estava falando acerca do corpo e do sangue, ele falou: vocês só estão aqui por causa das bênçãos, por causa dos milagres, mas na hora da palavra vocês saem correndo. Então Jesus sabia muito bem disso, né? Então, o ofício do mestre é um ofício dificílimo, é por isso que muita gente não quer trazer mais palavras, né, devocionais na igreja, né, ou piadas, né, ou muitos testemunhos, porque ensinar requer dedicação, às vezes horas. Quem é que quer ficar horas e horas estudando apenas um tema? Quem é que quer saber, né, a respeito, né, da historicidade do batismo nas águas, né, dos essênios, né, da lei das águas do batismo? Né? Para quem que vai querer estudar um pouquinho mais do grego ou do hebraico? Isso é só quem tem um dom para isso. Mas tem gente que despreza, achando que isso são coisas que não têm validade alguma. Tem validade, né? O que acontece é que, por falta de honra, né, por falta de honrar, né, esse ministério, e por ela não agaranhar nada, né, e por ela não atrair muitas pessoas, ela acaba sendo jogada de lado. Porque o que atrai hoje mais as pessoas? Uma mensagem devocional e muitos louvores. Agora, o ensino, não. Né? O ensino requer tempo, requer dedicação, né? E aí, quem consegue ter isso é o mestre. E o mestre, ele tem que incentivar a igreja a também fazerem isso, tá? Você vê lá em Atos capítulo 20, e no versículo 20, que Paulo, ele pregava a palavra acerca de Jesus, mas também ensinava, tanto publicamente como nas casas. Aquele que ensina, ele não está preocupado com o número, porque o amor é tão grande quando ele ensina, porque se tiver 2 ou 3 ali, ele está ensinando. O mestre, ele não está preocupado com o número. Se ele estiver preocupado com o número, ele nunca vai pregar, ele nunca vai ensinar, né? Isso também acontece lá em Atos capítulo 5, versículo 42, tá? Então, esse ofício é tão importante, Jesus valoriza tanto ele, que lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, Paulo diz que era para nós honrarmos aquele que nos ensina com os nossos bens. O ofício do mestre não cobra nada por ensinar, mas é um ofício que dedica tanto tempo, que às vezes você, para estudar a Bíblia, você gasta horas ali naquele tema dali, vai buscar informação lá não sei aonde, vai buscar informação lá não sei aonde, você vai buscar lá no fim do mundo. E aí você chega com aquela informação pronta, toda balizada, para aquela pessoa que não estudou, não fez nada. Só sentou ali para receber a informação, né? E que você custou anos para tê-la. Aí Jesus fala, a Bíblia fala, né? Honra essas pessoas com seus bens. Então, mestre, né? Agradeça a Deus, né, pelo dom que você tem. Você que não é mestre, valorize os mestres da sua igreja e saiba que você está diante de uma pessoa que Deus olha para ele como quem arde, né, como uma chama e brilha como uma linda candeia. Tá bom? Fique com essa palavra em nome de Jesus.